Fala galera, ligado aqui no canal do Pedro Ferreira, tô de volta depois de muito tempo. Agora que eu já arrumei as coisas aqui um pouco mais, fiz melhor o que eu precisava fazer, acredito que a partir de agora vai ficar um pouco mais simples de conseguir manter o ritmo aqui no canal, fazer um vídeo pelo menos 2 semanas, a cada 2 semanas, tentar diminuir um pouco o ritmo que estava quando eu postava, mas tentar manter ele constante entre um vídeo por semana, um vídeo a cada 2 semanas, vai variar. Mas, enfim. Hoje vamos fazer mais uma prova, que vocês já viram no título aqui, né? Provavelmente, no futuro já deve ter botado esse título, de um vestibular. E dessa vez a gente vai para a UFMG, a Federal de Minas Gerais. E eu estava dando uma olhada na prova, né? De um modo geral, e achei ela bem interessante. Assim, a prova que é mais difícil do que, por exemplo, as do Unirio, que são coisas que eu estou mais acostumado, já que eu sou da Unirio, né? E fiz muita prova da Unirio justamente para me preparar para lá. Mas enfim, é, vamos, vamos para a prova aqui, né? Aparecendo já aqui para vocês a prova. E o que é interessante a gente notar, é bom falar uma coisa primeiramente sobre essa prova, né? Você vê que ela tem 2 horas de duração, essa é a duração dela, vai ser 2 horas. E, né, é uma coisa curiosa, você vai ver que as questões de 1 a 10, que são as que a gente vai fazer hoje, elas são questões baseadas em trechos musicais, ou seja, elas são auditivas. Você ouve e a partir disso você descobre, né? Você faz a questão, você vê o que que é. E enquanto as outras são teoria musical pura. Então eu vou dividir isso aqui em duas partes, né, como já é comum no canal, de vez em quando eu divido até em três, dependendo se a prova for muito grande. Mas nesse momento vamos tentar fazer primeiro da 1 a 10, que são as auditivas, e aí depois eu faço a da 11 a 20. Tá certo? Importante notar também aqui que eles dão nas instruções o trecho musical correspondente a cada uma das questões serão tocados 4 vezes. Após ouvir pela quarta vez e última, cada trecho musical gravado você terá um tempo variável de acordo com a questão. Se a questão for mais difícil ou for uma coisa mais longa, você vai ter mais tempo, você vai ter que ter mais tempo. Então eu vou dar mais um tempo, o tempo não é fixo. Na Dona em Rio, por exemplo, é fixo o tempo. Não lembro agora quanto é que é, mas é fixo. Então eles te dão já no manual da prova. Então aqui fica ligado, 4 vezes, depois da quarta vez. E aí temos mais um problema pro vídeo de hoje, antes de eu partir direto para a prova, que eu já estou aqui abaixando para vocês verem as questões. Mas eu não posso botar as músicas para vocês ouvirem aqui no canal, senão meu vídeo toma copyright, toma strike, né? Porque eu não posso botar música, não sei que seja minha música ou seja música em domínio público, que não é o caso da maioria, se não todas daqui. Porém, eu vou botar no link da descrição o link para essas músicas. Então, se você quiser, antes de eu dar a resposta, ouvir a questão e tentar fazer, eu acho que seria interessante para vocês. Se não, se você quiser só ver como a questão vai ser feita, tranquilo. Eu vou, logicamente, vou solfejar, vou balbuciar, imitar a música, né, de acordo com aquilo que eu ouvi delas. Eu fiz essas questões previamente justamente até para poder fazer elas com o áudio, né, para conseguir ouvir o áudio. Mas enfim, vamos para a questão 1. Questão 1. Você ouvirá um trecho da música I Feel Good, interpretada por James Brown. No trecho, após cada frase do cantor, os instrumentos de sopro terão um motivo melódico de resposta. Então, outra coisa também, eu não sei quando eles falam o trecho, eu não sei que trecho é esse, que eles não fornecem o áudio, então eu não sei até que ponto eles vão estar tocando. Baseado nas alternativas, eu acho que é até o refrão. Mas vamos ver. O intervalo do primeiro motivo realizado pelos sopros é de um semitom. Então, é bom falar, né? Sobre o motivo da resposta realizado pelos sopros, é incorreto afirmar. Sempre bom grafar isso para você não achar que tem que marcar o correto, né? É incorreto afirmar que o intervalo do primeiro motivo realizado pelos sopros é um semitom. Essa tá correta, porque é aquela música, né? I feel good, que é exatamente esse intervalo de semitom. Então, né? Essa daí tá correta. Letra B. Os sopros tocam 4 motivos com articulação em legato e, na sequência, 3 motivos com articulação em staccato. Isso é verdade, porque se você lembra da música, você conhece a música, você sabe que é tananana, e aí depois quando vai no refrão é so good, pam, pam, que são staccatos. O tan é legato, né? Tanto que tá muito ligado o negócio, não tá fazendo tan, é tan, legato, bem legato. Enquanto o outro é pam, pam, bem estacado na sua cara. Pam, pam. E ele tá falando que é 3 vezes, imagino que seja 3 mesmo.
Eu não tenho a música certinha na cabeça, mas enfim. O motivo realizado pelos instrumentos de sopro é acompanhado pelo baixo. Isso daí só dá pra ouvir. Imagino que o aparelho de som dele seja bom, né? Porque se você for ouvir, por exemplo, no som do meu laptop aqui, que eu gravo os negócios, pô, vai dar um ruim já nada. Eu não vou conseguir ouvir o baixo. Porque, né? Mas você ouvindo com um fone bom ou com um aparelho bom de som, que eu imagino que é o que eles tenham lá, você vai ver que sim, é verdade. O baixo ele acompanha, faz tudo igualzinho ao, não, igualzinho, né? Não sei harmonicamente, mas faz o mesmo movimento, né? Acompanhando os sopros. É, o último motivo realizado pelos sopros reforça o acento no tempo de apoio do compasso. Não, porque se você ouve a música, você percebe que é o so good, pam, pam, so good, I got you, tan, 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 bem no contra. Pam, 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 tá, 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 bem no contratempo. Então ele não está apoiando, ele não está reforçando o acento no apoio, está reforçando o acento justamente no contratempo. Então é uma síncope, né? Então a letra D está errada e por isso ela é a resposta que você tem que marcar, porque a gente está querendo encontrar a incorreta. E o texto pode ser escrito em quaternário simples, sim. Se você contar, você vai ver que ela é em 4x4. Dá para conseguir, dá para escrever ela. Essa é tranquilo. Beleza? Show. Vamos para 2. Você ouvirá um trecho inicial da música Cidade Baixa, de Rômulo Frois e Nuno Ramos, gravado por Juliana Perdigão. Com relação ao texto, é incorreto, de novo, né? Sempre bom frisar isso. Afirmar que, né? Na introdução há um protagonismo inicial da caixa e na sequência da clarineta. Eu consegui achar essa gravação e é exatamente assim. Começa com o Fá de caixa e tal, e aí a clarineta entra. Então isso daí tá certo, a letra A tá certa. O texto pode ser escrito em compasso simples, pode. Eu agora não lembro exatamente qual é o compasso, talvez seja 2x4. Eu acredito, estou tentando lembrar de cabeça, mas pode ser que seja 2x4, eu acredito, né? Mas enfim, a primeira nota do canto coincide com a última nota tocada pela clarineta na introdução. Então, essa está incorreta. Porque se você ouve a parada, eu vou deixar o link, né, no link aqui como eu falo, a clarineta ela dá a nota e aí depois a cantora entra em outra nota. Numa relação, se não me engano, de quinta, se a minha memória não me falha. Mas eu não anotei aqui, mas eu lembro que não é a mesma. Resultado. Como é que você faria isso se você tivesse na prova lá? Percebendo essa coisa, você já, na primeira escutada, já dá para você matar que a A está correta, então ela não é a sua resposta, e que a B também você consegue matar. Pelo menos isso. A C você já vai precisar de uma escuta, provavelmente só para matar ela. Para fazer isso, eu recomendaria que você, tipo, se acompanhe, você já sabe que está dizendo aqui, última nota do clarineta. Você fica ligado, fica meio que acompanhando o clarineta. Quando chegar na nota do clarineta, você faz em boca que usa. A nota que seja, né? E vê se bate com a do. Com a que a cantora vai cantar. Você pode fazer. E aí faz a nota da cantora e compara ver se é a mesma coisa. Né? Esse é o jeito de fazer. Ao cantar a frase Luz do Sol, a voz realiza um movimento de síncope. A verdade é aquela coisa do contratempo. Faz mesmo um contra. E esse daí também você talvez não conseguisse escutar na primeira, mas se você pega o. Quando tem letra, né? Facilita, porque a gente pode cantar o negócio. E aí a gente pode saber para fazer o pulso, né? E fazer tá, tá, tá. E perceber que, de fato, tá no contra. No final do trecho, o flautim realiza um motivo melódico ligado com direção do grave para o agudo. Você vai ver que vai fazer um movimento. Esse movimento é bem claro. Se eles ainda fecharam o trecho nessa coisa, isso daí na primeira escutada você já vai matar, porque você vai lembrar de fazer. Então, de fato. Então, provavelmente você vai precisar ouvir mais atentamente para descobrir entre C e D, né? E você vai ver que a C é a que está incorreta, por isso é a resposta que a gente tem para aqui. Você vai ouvir a seguir um trecho do CD Music of Oceania, que registra cantos dos povos Kaluli, da Papua Nova Guiné. E, com relação ao trecho, é incorreto, de novo incorreto, afirmar, e esse daqui eu vou ficar devendo para vocês porque eu não consegui achar a gravação. Eu simplesmente não consegui achar, então eu não posso falar sobre algo que eu não ouvi.
Vou só dar uma pincelada aqui, porque esse tipo de questão que trabalha com música de, né, de países que não são os países que a gente está mais acostumado a lidar com, né? Não, ou seja, não é uma música europeia ou até africana, no caso do Brasil, onde a gente tem uma herança musical africana muito grande, ou americana mesmo, né? Ou latino-americana. Quando a gente está trabalhando com, tipo assim, pô, música do povoado lá do sei lá o que mais, música do interior da Mongólia, sei lá. Fica aí, né, essa dúvida, mas existe algumas coisas que você pode ver, né? No caso, a resposta correta, né, a afirmativa que está incorreta, por isso que a gente tem que marcar, é a letra E. As vozes apresentam hierarquia entre si, sendo a voz principal mais aguda, soprano, em relação às demais. Se eu não ouvisse o negócio, eu tivesse que chutar, eu provavelmente estaria essa, porque isso é uma coisa muito ocidental, é uma coisa muito comum da ideia de condução de voz ocidental, sabe? Você dividir o negócio e ter a melodia na região mais aguda, enquanto as outras fazem harmonias, sabe? Então eu chutaria essa, né? Mas sem ouvir vai ficar difícil de falar, né? Sobre isso daqui. E sem ter a referência. Então, foi mal. Questão 4. Você vai ouvir a seguir o início da peça Hitomi, escrita para a flauta japonesa shakuhachi. Considerando os aspectos estruturais e interpretativos da peça, é incorreto afirmar essa que eu achei a gravação, curiosamente. Pelo menos uma gravação, não sei se aqui foi a que eles usaram. O texto está baseado em uma escala menor harmônica. Se a minha memória não me falha, é, a música é pentatônica, né? Ela tem uma caráter pentatônico. Se você for ver uma escala menor harmônica num contexto de música japonesa, música asiática, né? Tipo, tradicional asiática, do, mais pro leste asiático barra, né? No caso do Japão, que já é extremo oriente, é meio difícil, né? Assim, a menor harmônica é uma coisa que a gente liga até com uma sonoridade árabe. Se bem que eu não sei, nunca estudei, parei para estudar para ver se realmente é isso que eles usam, né? Se eles usam tanto assim a menor harmônica. Modo freeze também a gente liga um pouco a isso, dependendo. Mas você ouvindo, você vai perceber que não tem características de menor harmônica nenhuma. Parece assim, se tivesse que dizer qual é, eu diria até que é pentatônica, mas isso é minha memória. Eu posso ouvir de novo e falar, ih, não, peraí, não é pentatônica não. Mas ela certamente não é escala, mas você consegue se matar assim. Você ouve, você fala, opa, não é essa daí não, essa daí tá incorreta. Então, o texto está baseado numa escala menor harmônica. Mas vamos ver as outras, né? Não é possível determinar um pulso regular para o trecho. Se você for ouvir e for tentar achar um pulso regular, você vai ficar bem frustrado, que nem eu fico, como alguém que está acostumado a sempre contar um tempo. Porque não dá para você realmente, assim, é um negócio muito mais flutuante, né? Inclusive o Kyoe, que é aquele estilo, né? Aquela corrente estética, né? A palavra que eu queria usar muito famosa do Japão, né? O Kyoe significa mundo flutuante. Então você tem essa coisa da flutuação, você não tem exatamente um tempo, isso é uma coisa muito característica de música tradicional japonesa. E é bem real aqui nesse caso. A articulação é predominantemente legato. Isso daí você ouvindo, você vai ver que é perfeitamente claro isso. Não tem muito staccato. É uma coisa bem mais, né? O intérprete realiza apojaturas em diversos momentos. Sim, isso também é outra coisa que é muito clássica. Você sabe como apojatura, né? Que é o pram, 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 que é quando você dá uma nota rápida e depois vai para outra, né? Pram. Assim, quando você está falando de articulação, né? E não de condução de vozes. Aí você vai ver que ele faz isso, a peça faz isso pra caramba, então é bem fácil também de perceber. O trecho termina sem a sensação harmônica de repouso. Bom, eu não sei na verdade, porque eu não sei qual trecho que eles usaram, né, do negócio. Dependendo, pode ser que sim, dependendo, pode ser que não. Mas imagino que ficaria bem claro pelo trecho que eles fizeram de que não seria essa, né? Então, assim, essa daí tranquila e a gente percebe que a gente conseguiria matar a maioria na primeira, né? Porque o teste termina sem a sensação harmônica de repouso. Eu imagino que isso deve ficar bem evidente dependendo do recorte que eles fizeram. O intérprete realiza apojaturas, muito fácil de perceber, e é predominantemente legato. Também dá para perceber na primeira. Não é possível determinar um pulso regular para o trecho. Você talvez ficasse em dúvida com essa e tentasse depois achar o negócio. E o trecho está baseado em uma escala menor harmônica. Se você tem familiaridade com a escuta da menor harmônica, você vai sacar isso na hora. Mas se você não tem, pode ser que seja uma que você tivesse que ouvir. Você ficaria provavelmente entre A e B nessa daí.
E aí seria razoavelmente possível achar a A. Beleza? Agora a gente vai para a questão 5, que é uma outra questão que tem problemas. Porque a partir da escuta do trecho musical desta questão e levando em consideração os aspectos que percorrem a história da música ocidental, se chama questão de história da música, não é só auditivo. Assinale a alternativa que corresponde ao período da história da música do qual a peça faz parte. Só que não fala o que vai tocar, então não tem como imaginar. Eu não sei o que é, então não tem como opinar, né? Mas a resposta seria a letra D, né? Período romântico. Então você teria que ter uma noção entre as diferenças de sonoridade que tem entre um período e outro. Dependendo do quanto você é familiarizado, vai ser uma coisa bem razoavelmente. Vai ser talvez não tão claro assim, mas perceptível será. Enquanto se você não tem, se você é um cara da música popular e não tem noção disso, aí pode ser que seja difícil para você. Porque a questão ela pede muito, ela pede um conhecimento de história da música clássica ocidental. Então é uma coisa, né, bem específica. Mas estava no edital, você tem que saber. É a vida. Bom, vamos passar para a questão 6, né? Você vai ouvir um trecho da peça para coro Ave Maria, de Max Baumann. Com base no trecho selecionado, é incorreto, de novo incorreto, afirmar que todo trecho tem um centro tonal. Então, tem. É uma peça coral bem. Que dá para você perceber bastante bem, sabe? Assim, que é uma coisa bem tonal, bem simples. Eu não sei se eu não cheguei a ouvir a peça toda, mas eu não sei se em algum momento ela deixa de ser, mas certamente no início, né? Que é o trecho que eles devem ter usado, e pela maior parte dela tem um centro tonal bem claro. A métrica é ternária com subdivisão binária. Isso é uma coisa que é meio complicado de vez em quando você pegar quando você está fazendo música coral, porque a música coral depende muito da regência, né? Então o cara tá lá, né, regendo o negócio e você vai ter que depender muito disso, porque de vez em quando a gente vai atrasar um tempo um pouco mais, vai adiantar um pouco mais o outro, fazer assim, isso pode causar uma certa confusão para quem não está acostumado. Só que essa peça você consegue entender perfeitamente que ela tem uma característica, né, de ser quaternário, né? Ela é em 4x4, soa pelo menos em 4x4. Então, dá para perceber tranquilo. A peça se inicia, por isso que eu lembrava de seu início, né? Porque tá aqui dizendo, se inicia com sopranos e contraltos, sim. E essa daí é muito fácil de você perceber, né? Você vai ouvir, vai ouvir mulher cantando, você vai falar, de fato, sopranos e contraltos. Então essa é bem, né, direta. Os acordes são formados a partir da movimentação das várias vozes. Sim, isso é uma característica muito, né, clara da música coral ocidental. Você tem uma hierarquia de vozes, né, necessariamente o baixo vai ser menos importante, mas ele normalmente está conectado, fica, né, dando a cama, e aí você vai colocando as vozes em cima e isso gera uma harmonia. Isso é uma característica bem. Não, mas se você ouvir, isso vai ficar claro também. A peça é escrita para coro misto, ou seja, vozes masculinas e femininas. Outra coisa que também é muito evidente, uma vez que você está ouvindo só mulher, mas uma hora os homens entram. Quando os homens entram, fica evidente, tá, homens, porque é raríssimo um homem com voz de mulher ou uma mulher com voz de homem, se no contexto clássico, né? Existem casos de gente que tem registros extremos, além de, é claro, os castrati, etc, toda essa coisa, mas vai ficar bem claro que tem homem e tem mulher ali, então coro misto, tudo certo. Por isso, a resposta é a letra B, ou seja, essa que está incorreta. Vamos para a questão 7. Você vai ouvir um trecho da peça Lamentos de Pixinguinha, interpretada pelo MPB4, que é um quarteto, né, de vozes, com relação só de homens. Bom, vai afirmar isso também. Com relação ao trecho, é incorreto, de novo, afirmar que o grupo coral ele é formado por apenas vozes masculinas. Acabei de falar, né? E vai ficar bem claro. Se você ouve, você não ouve voz de mulher, então fica bem claro. Se você conhece o MPB4, você já podia receber. Você podia responder essa daí, eliminar essa sem nem ouvir a gravação, né? A percussão entra somente na anacruse da segunda parte do trecho. Repetição da parte A. Essa daí você vai ter que realmente ouvir o negócio bem escutado, mas ouvindo a gravação você vê que essa daí tá certa. De fato, a percussão ela entra na cruz, ela não entra na cabeça do tempo, ela não é tética. Beleza?
Letra C, o coro espora efeitos produzidos pela boca. Eu fiquei meio assim com essa afirmação, porque assim, eles fazem pam pam, pim pam pam, piri pam pam pam. Assim, essas coisas que se chamam de vocalizes com pi pam, pim pam, badum bap, essas vocalizes com, né, com sílabas que não são palavras exatamente. Mas eu não sei se eu qualificaria isso com efeitos da boca. Quando eu vi essa tarefa, eu procurei por ou essa percussão que o pessoal faz. Isso é muito, tem alguns grupos do Brasil que fazem isso, que usam muito de percussão corporal, esses efeitos e tal, para fazer esse negócio. Então, eu fiquei procurando isso, mas não achei. No caso, eu acho que eles devem estar servindo ao bam, 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 porque essa daí não é a resposta correta, né? Porque a estrutura rítmica é de compasso quaternário, não. Ela é binária e é bem claro, né? Se a minha memória não me falha. Mas ela tem clara, eu lembro de ser bem claro que ela é binária. Então não é compasso quaternário. É a presença clara de uma melodia principal, que também é verdade. E isso também vai ficar super claro quando você ouvir. Então, né, é aquela coisa. Se eu tivesse ouvido o negócio, eu teria, primeiramente, para matar a letra B, que é uma que você precisa estar mais ligado, né? Você precisa ver onde é que vai entrar o negócio, opa, para você se ligar, quando é que a percussão vai entrar. E depois que eu tivesse visto isso, eu ficaria entre a C e a D, né? Aí eu ouviria se a D, eu contaria, e contando e vendo que não é quaternário, eu escolheria ela. Sacou? Beleza. Você vai ouvir a seguir um trecho da canção História da Floresta, de Milton Nascimento e Fernando Brant. Com relação ao trecho, é incorreto afirmar que a peça se divide em duas partes. A segunda é executada um tom acima. Então, isso daí rola mesmo. Você ouvindo a música, fica bem claro que a peça tem uma divisão ali e que a outra dá uma modulação. Então, isso é de boa de escutar. O acompanhamento é feito por instrumento de percussão, sim. Isso é outra coisa que é super clara. Que você consegue ver. Você percebe que assim, essas questões, todas elas têm algumas alternativas que são muito claras. Que tipo, na primeira coisa, talvez até um leigo conseguiria, alguém que nunca estudou música conseguiria responder de boa. E outras que você tem que. Peraí, vamos ouvir, vamos ver. Na primeira parte, as duas vozes estão separadas por um intervalo de quinta justa. Essa é a nossa resposta, porque isso está incorreto. Afinal de contas, se você ouve o negócio, você vai perceber que a, elas estão numa relação de oitava, ou até talvez até 16ª, porque eu não sei quantos. Né? 15ª, né? 15ª? Não, enfim. 15ª. Porque eu não lembro agora quantos oitavos, mas é uma relação de oitava e não é uma relação de quinta. Esse daí você vai ter que tipo, realmente ouvir, parar para ouvir, pegar a melodia do Milton, né, a principal, e aí ver como é que tá a segunda voz, você vai ver que está em oitavas. Né? A marcação rítmica é de compasso quaternário, você vai ter que contar e vai ver que é um quaternário bem claro. E o texto está escrito na tonalidade maior, outra coisa que também é super clara. Se você ouve, não fica muita dúvida se você tem familiaridade, óbvio, com essa coisa de maior, menor, quais são as escalas. Né? Assumindo isso, é de boa. Vamos para a 9. Você vai ouvir a seguir um trecho da Linda Juventude de Flávio Venturini, interpretada pela banda 14 Bis. Com relação ao trecho, é incorreto afirmar que o compasso é quaternário simples, a percussão ataca em anacruze, a introdução é feita por instrumentos de corda friccionadas e a peça está em tonalidade maior. Além de a melodia é apresentada por mais de uma voz consecutiva. Então, de todas essas aqui, você percebe que a percussão ataca em anacruze, o compasso é quaternário simples e a peça está numa tonalidade maior, são coisas que você vai ter que realmente parar para ouvir e ver se rola, se é isso mesmo. Porque, peraí, compasso quaternário, você conta e vai ficar bem simples, é um rock bem simples que é 4x4. E a percussão atacando em Anacruz também é bem simples, porque você percebe que ela não ataca no tempo. Você tá esperando, tipo, o ataque. Opa, você toma até um susto, assim, de caraca, já entrou. Então, essa é uma Anacruz que é até bem simples de você perceber. E a peça está numa tonalidade maior. Essa daí você já vai ter que ir ouvindo. Pelo riff da guitarra, talvez, dependendo da pessoa, vai ficar meio assim. Mas quando entra a melodia, fica super claro.
E a melodia, agora, né, falta a letra C e a letra E, que é a melodia apresentada por mais de uma voz consecutiva, outra coisa que é super simples, que entra, você percebe que tem mais de uma voz, e a introdução é feita por instrumentos de cordas friccionadas, que não é o caso, porque a introdução é uma guitarra, com um coro, se eu não me engano. E então é uma corda percutida, né? Corda dedilhada. Não é uma corda friccionada. Corda friccionada seria instrumentos de arco, né? Seria um violino, violoncelo e etc. Com arco, por causa da fricção, né, do arco com as cordas. Não é o caso e é bem evidente isso, porque você ouve a guitarra, né? Então fica bem claro. Beleza? Então a letra C é a nossa resposta. E por último, essa daqui foi divertido de fazer, confesso. Você ouvirá um trecho inicial da música First Circle, de Pat Metheny, ou Pat Metheny, eu não sei como é que fala, uma porrada de gente já ouviu falar, você não fala diferente o nome desse cara, mas enfim. No áudio retirado de uma gravação ao vivo, há um ostinato rítmico realizado pelas palmas. Assinale a alternativa que representa corretamente a linha realizada pelas palmas. Eu achei meio, sendo bem honesto, achei um pouco filho da puta essa questão da parte da banca uma certa coisa. E assim, eu sou carioca, não sei também como é que são as pessoas da minha audiência, quando eu falo filho da puta, parece que assim, meu Deus do céu, eu tô xingando pra caramba, mas aqui no Rio de Janeiro, super comum. Só achei, tipo assim, um pouco, porra, escrotinho, sabe? Assim, uma coisa que eles fizeram aqui. E vocês vão ver o porquê. Porque a coisa da palma, eu tô até com ela aqui pra eu ler, né? Como é que é? É isso aqui. Eu me perdi um pouco no momento que fui. Porque esses ostinatos rítmicos, eles têm isso. Eu acho que eu fiz tudo certinho, mas eles têm isso. E depois, antes de você pegar, você fica tipo, o que que tá acontecendo? Mas uma vez que você pega, ele meio que entra no seu sangue, você consegue tipo lavar uma louça enquanto você faz o negócio com o pé, conversar enquanto você faz, o negócio fica muito no sangue, né? Mas quanto mais prática você tem, mais fácil vai ser, né? Mas esses ostinatos rítmicos normalmente funcionam assim. O que acontece? Vocês perceberam que quando eu fiz parece que entra na cabeça, né? Não parece ter uma pausa antes de tipo. Não tem. Tem uma sensação muito clara de cabeça. E isso que eu achei uma coisa meio foda, porque a resposta correta é a letra A. Só que essa pausa aqui, ela deveria estar no fim, na minha opinião. E quando fui procurar as partituras das músicas, com as partituras com esses ostinatos rítmicos, todas elas colocavam o negócio começando na cabeça. Então, assim, a pessoa pode olhar isso e já, tipo, eliminar isso daqui. Só que, e aí eu recomendo você fazer esse negócio, porque basicamente esse ostinato, ele é formado de duas células rítmicas, que é o ou seja, um toque duplo ou um toque simples. Então, o legal seria você ouvindo, conseguir internalizar o negócio, tipo, fazer baixinho, fazer baixinho para não atrapalhar os colegas, né? E aí com isso você conseguir perceber quando tipo assim, ok, primeiro uma dupla, depois uma simples, aí outra dupla, simples, simples, dupla, dupla, simples, simples. Se você sacar, se você conseguir ver que é isso que está acontecendo, você consegue matar que é isso daqui, que é a letra A. Que você vai ver que é a única que bate com esse negócio, né? Se você for ver que já começa. Ou seja, você já consegue ver que não pode ser letra E, né? Porque a letra E é dupla, simples, simples, né? Porque a gente começa com. Ou seja, dupla, simples, dupla. Então a gente já pode eliminar a letra E e a letra C. Então a gente ficaria entre D, B e A. Então a gente já teria essa eliminação, né? Depois disso, dupla simples. Todos eles continuam nisso. Então não ajudou muita gente, né? Mas. Tá. Aí tem duas duplas seguidas. Depois dessas simples. Se você for perceber, aí a gente tem a letra C, mas a letra C a gente tinha descartado. Então a letra A sendo a única. Se eu não me engano, a letra A é a única que tem isso. Então você conseguiria matar aí, você não precisaria chegar nem até o final para perceber quando é que recomeça o ciclo, né? Você já perceberia isso, baseado nessa parada, sacou? Só que foi o que eu falei, eu achei meio errado. Eu não gostei de botar nem a pausa no início, porque
dá uma ideia de que o ataque está no contra, e não é bem isso que está acontecendo na parada. É uma música que está num 6x4, um 12x8, mais, né, esse compasso é um 12x8 ou 6x4, para mim mais 6x4, mais um 5x4 ou 10x8. Né? Então você tem essas duas coisas juntas, e isso faz esse tá, 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 e volta. Então é isso. Então eu recomendaria você tentar sacar pelas células rítmicas. Mais do que tentar ver o ostinateiro, vai pelas células, porque isso vai ser mais fácil de você conseguir diferenciar. Sacou? Bom, é isso, galera. A partir de agora, a questão 11 já vira uma questão de teoria pura e eu vou fazer isso num próximo vídeo, até porque esse vídeo já bateu meia hora, então já está meio longo. Mas é isso, muito obrigado por verem esse vídeo. Deixem um comentário aqui se vocês quiserem que eu faça de uma prova de algum lugar que vocês sejam e que seja possível acessar, porque tem umas que são muito difíceis de achar, né? Que nas faculdades que não facilitam muito, e eu vou trazer aqui a resolução dessas provas, além de, lógico, dúvidas de um modo geral. Lembrando sempre que, se vocês quiserem ter aula comigo, seja ou de violão, né? Porque eu dou aula de violão também, mas também preparando vocês para o vestibular, ou de teoria musical, solfejo, musicalização, o contato está no banner do canal, mas eu também vou deixar aqui. Na verdade, eu vou botar em algum lugar aqui do vídeo. Provavelmente aqui. E é isso, gente. Valeu, muito obrigado. Deixa o like, se inscreve, porque isso ajuda a chegar em mais gente. E até a próxima.